Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero bater um papo Montessori com vocês. Começar agradecendo, a gente tem muitos seguidores novos no canal. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Somos quase 500 famílias, 500 seguidores que aplicam ou estão se inspirando no método Montessori e seguem o nosso canal para pegar dicas, informações e trocar experiências. Isso é muito enriquecedor. Então eu fico muito feliz com cada pessoa nova que se inscreve, cada pessoa que manda mensagem, seja de mensagem de carinho, seja pergunta. Então eu agradeço de coração pela confiança de vocês. E pegando esse gancho, né, de tantas pessoas novas aqui no canal, eu resolvi gravar esse vídeo para bater um papo mesmo, um papo Montessori, porque dentre as perguntas ou comentários que eu recebo, muita gente falando que tenta aplicar em casa, mas encontra diversos desafios, né, desde tempo para leitura, para preparar atividade, até questões comportamentais, né, que a criança se comporta de uma forma ou de outra. Tem algumas coisas que me preocupam. E a primeira delas, eu já comentei em algum outro vídeo, que é a exposição do Instagram, né? A gente consome muita informação do Instagram e no Instagram tem contas maravilhosas, tem estantes Montessori de dar inveja e pessoas, né, pais, fazendo milhares de atividades com a criança todos os dias. E aí você pode pensar, não, Montessori não é para mim, porque eu não consigo comprar esse monte de brinquedo, eu não consigo fazer essa quantidade de atividade, né? Eu tenho eu trabalho o dia inteiro, trabalho integral, e aí começam a surgir, né, essas frustrações. Então a primeira observação que eu faço, gente, toma cuidado com o Instagram, porque nem sempre a pessoa que está postando aquela foto está na mesma situação que você, geralmente não está, cada um tem a sua vida, né? Então pode ser uma mãe que de repente tem a oportunidade de ficar mais tempo com o filho, né? Pessoas com mais recursos financeiros, às vezes tem a ajuda de uma babá, ou a criança vai para uma escola Montessori, tem N fatores para serem considerados. Então aquela velha história da gente não se comparar, né? Você tem que fazer o seu melhor, tem que tentar ser a sua melhor versão e não copiar o que as outras pessoas fazem, né? Com aquela ilusão de que se não for daquele jeito você não está sendo Montessori. Então eu queria só lembrar vocês de tomarem cuidado com essa, né, com essa exposição que a gente tem nas mídias sociais, não só para, né, questões de educação infantil Montessori, mas para tudo. É muito importante fazer um filtro, né, ter uma visão crítica para garantir que você não está se comparando e não está se frustrando porque queria ter uma vida que não tem. Um erro grande que a gente comete quando está começando, né, a se inspirar em Montessori e querer aplicar Montessori em casa. Nós começamos do concreto e depois a gente passa para o conceito abstrato. Acho que até eu ouvi esse comentário numa live que assisti umas semanas atrás e eu falei, gente, é exatamente isso. Então a gente quer fazer toda a parte concreta primeiro, a gente foca em ter os brinquedos ou os materiais Montessori, né, em fazer o quarto, a cama Montessori, em comprar a torre de aprendizagem, sendo que o caminho ideal é o contrário, né? Você primeiro você vem da parte abstrata para a concreta. Então, primeiro você entende a filosofia, você entende a metodologia, você observa a sua criança, você respeita mais a sua criança, você aprende, né, você muda o seu relacionamento com a criança. Isso é o mais importante. Depois você parte para verificar que tipo de atividade que você pode fazer com ela, que tipo de material Montessori você quer comprar, se vale a pena ter a cama Montessori ou não. Então, tente fazer esse caminho, né? A gente está fazendo o inverso. A gente quer primeiro comprar né, os brinquedos de madeira, a cama, e depois aprender como é que se usa aquilo. Então, não foque em quantidade. Eu tenho que fazer uma atividade por dia, pelo menos, sensorial. Tem que fazer pelo menos uma atividade por dia de linguagem. Primeiro que as atividades de linguagem e vida prática, a criança está sendo exposta a essas atividades o tempo todo. O simples fato da criança tirar, né, tira a meia, ou então ela põe o suco dela no copo, ela já está fazendo muita coisa de vida prática. E linguagem é o tempo todo, é você conversando com ela, é vocês cantando, vocês lendo, né?
E se não der para fazer uma atividade estruturada sensorial, né, uma atividade estruturada de matemática, dependendo da idade da criança, não tem problema, não tem problema. O importante é você estar sempre observando e oferecer a oportunidade para a criança trabalhar com alguma coisa. Por exemplo, aqui em casa, a gente tem a estante do bem, com 8 atividades, que são atividades que podem ficar expostas para ele o tempo todo, portanto não tem água, não tem arroz, não tem nada que que ele não possa manusear sozinho. Então, vamos supor, tem um cofrinho com as moedas, tem um paninho de feltro com agulha para ele fazer o alinhavo, né? Esse tipo de atividade é que eu deixo o tempo todo. E tem dias que eu não consigo fazer uma atividade estruturada fora dessas 8 que ele tem na estante. Então, ele tem que se contentar, ele precisa se virar, vamos dizer assim, com as atividades que tem na estante, né? Por isso que a criança fica livre para ele escolher uma dessas atividades. Ah, mas ele não está interessado em nenhuma, ele precisa de mais estímulo. Ele pode pegar as canetinhas e fazer um desenho, né? Ele pode vir comigo na cozinha e me ajudar a descascar uma cenoura. Então, tem muitas oportunidades já no ambiente que a criança está, para ela se concentrar numa atividade. Você não precisa necessariamente montar uma baita atividade estruturada para que sua criança tenha oportunidade, né, de trabalhar coordenação, concentração, independência. Não precisa, o tempo todo ela tem essas oportunidades, né? Então vai de acordo com o seu ritmo, vai de acordo com o que você consegue fazer, sem se preocupar com o que você está vendo no Instagram. Sem se frustrar e se cobrar demais, porque mais importante para a criança são os pais, os que estejam né, com um mindset, com uma cabeça mais relaxada do que um pai que fica preocupado, fica estressado. De repente você perde a oportunidade de interação com o seu filho porque você acha que porque você não comprou a areia sintética para ele e as miniaturas para fazer um mini mundo, ele vai crescer uma criança com uma falha de personalidade. Então, não é bem por aí. Se atente à sua realidade, o que você pode oferecer, sabe? Você pode deixar 2, 3 brinquedos para ele disponíveis e você pode ter ele com você ajudando a cozinhar, deixar ele escovar os dentes sozinho, né? Foca na vida prática. O mais importante para a criança de 0 a 3 anos é a vida prática, linguagem. A linguagem está o tempo todo acontecendo, né? Mesmo sensorial, uma comida que ele pega com a mão, ele está tendo um trabalho sensorial. Então, especialmente na cidade de 0 a 3 anos, tudo que a criança precisa já está no ambiente dela. Se a gente puder fazer uma atividade estruturada, melhor ainda. Mas não pense que se você não estiver fazendo, você não está adotando Montessori, tá? É muito importante ter esse conceito em mente. Tá? E o segundo ponto, que também tem a ver com isso da gente começar do concreto e partir depois para o abstrato, é a questão da ansiedade por ter os materiais Montessori. Realmente os materiais Montessori são lindos, dá vontade de ter todos. Eu tenho 1 ou 2 só, tenho muito pouco, porque como bem frequentava a escola Montessori, né, a gente não é recomendável que você tenha, porque a criança pode perder interesse na escola, então não é recomendável que você tenha os mesmos materiais em casa. Mas dá vontade de ter tudo, os materiais são lindos, né? Só que existe uma ordem que os materiais são utilizados com as crianças, de acordo com a idade, né? A Montessori passou muitos anos estudando crianças em muitas escolas, em diferentes localizações, para chegar às conclusões que ela chegou. Lembrando que ela era médica, psicóloga, pedagoga, matemática. Ela tinha muitos conhecimentos, estudou por décadas, né, a criança para chegar nos materiais que ela desenvolveu. Então, é importante você seguir uma ordem. Se o seu filho tem 6 meses, né, não ofereça para ele, por exemplo, um quebra-cabeça de 8 peças. Ah, meu filho é muito inteligente, ele tem 2 anos, ele já lê. Ok, mas ele também faz as coisas que uma criança de 2 anos tem que fazer. Ele consegue fazer as atividades de vida prática, ele consegue colocar água no copo, né? Ele consegue pôr e tirar a cueca, por exemplo. Então, assim, existe uma ordem e existe uma razão para aquela ordem. Então, primeiro, por exemplo, quando nós falamos de atividades de vida prática, eu coloco aqui no canal as atividades. Toda semana, mais ou menos toda semana, eu coloco uma atividade de vida prática. Eu comecei pela número 1, eu estou seguindo uma ordem lógica. Então, por exemplo, a primeira atividade é a da pega com a mão inteira. Então, tem uma razão pela qual
você vai desenvolver essa pega primeiro, antes de desenvolver a pega dos 3 dedos, para depois desenvolver a pinça. Então, mesmo que você perceba que o seu filho, né, é muito novinho, mas ele já consegue comer ervilha sozinho, ele com 8 meses ele já consegue comer ervilha sozinho, então eu vou pular as atividades de pega com a mão inteira e vou direto para as atividades de pinça. Gente, não é uma boa ideia fazer isso. Como eu falei, existe uma razão pela qual as crianças vão trabalhar a atividade de pega com a mão inteira, vão trabalhar essa pega. Por exemplo, essa pega, quando a criança vai pegar uma colher, né, que ela usaria esse movimento para pegar a colher, que também depois vai ser o movimento para pega do lápis. Se ela não faz atividade de transferência de feijão com a colher e outras atividades similares, ela não vai desenvolver essa pega, certo? Então, eu vejo muitas crianças com 3 anos pegando no lápis assim, pegando no pincel assim, e já sabem ler algumas, já sabem ler o alfabeto móvel, né, sabem formar palavras com o alfabeto móvel. Então, de repente, foi pulada uma etapa importante. Quando aquela criança começar a escrever, talvez ela vá ter dificuldade na pega correta do lápis, né? Ela não trabalhou os músculos dessa pegada, não trabalhou os músculos dessa pegada, porque de repente a mãe achou que não era importante, porque a criança já estava avançada. A criança tem que se desenvolver de forma cognitiva, física, a linguagem, né? Tudo de uma forma coordenada. Senão ela fica muito avançada numa coisa e pode estar perdendo em outra, né? E no futuro vai fazer diferença. Então, antes de escolher as atividades ou antes de comprar materiais, certifique-se de que aquele material vai ser utilizado também por uma questão de planejamento, né? Se a gente não tem, acho que pouca gente tem dinheiro para ficar comprando tudo de uma vez. Então, compra aquilo que vai usar no imediato. Se não tiver como comprar, não tem problema, faça você mesmo, né? Pode usar material reciclável e tá tudo certo. Tenho certeza que não tem material, atividade, ou seja lá o que for, brinquedo, que substitua essa relação saudável, né, de pai e filho. Obrigada por assistirem até o final. Se ficou alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.